Boa noite, o meu nome é José Geraldo Marques. Eu sou membro com muito orgulho da Academia Alagoana de Letras. E essa fala, esse depoimento de hoje, eu quero agradecer muito ao presidente da Academia, que é o Dr. Rostan Laverly, que acolheu e praticamente surgiu a ideia do que eu vou apresentar na nossa conversa. E também parabenizar pelo seu dinamismo, que a Academia Alagoana de Letras está realmente com alma nova. Nós conversamos, ele falou assim, será que não tem a cadeira 41? Porque na academia só existem 40 cadeiras, que são ganhas por concurso. Então ele disse, deve ter 41 pessoas muito boas, mas que não conseguiram, por algum motivo, não quiseram, a circunstância não permitiu, que fizessem parte da academia. Então imediatamente veio à minha cabeça, tenho sim. Então eu vou começar falando sobre este livro. Este livro foi editado pela UNEAL. Ele é de autoria de Antônio José Rodrigues Xavier. E o título é A Prata da Poesia na Festa da Contracultura em Alagoas, uma estética da existência. De que é que trata esse livro? Esse livro trata da fase da produção artística e intelectual aqui em Alagoas, que foi a fase da contracultura, que aconteceu no Brasil, a contracultura de forma tardia, e aqui em Alagoas ela sintonizou bastante, entrou bem em sintonia, não é? E hoje é um passado meio passando, e o livro trata realmente disso. O livro, com esse livro, que é maravilhosamente escrito, o Tony, como eu chamo, que é meu amigo, pessoal, há muitos anos, ele conseguiu resgatar a figura de uma poeta que foi uma das maiores poetas brasileiras no século XX, e que eu tenho certeza que se eu disser o nome dela e perguntar se alguém conhece, pouquíssimas pessoas hão de se lembrar. A poeta é esta aqui. Chama-se Lucy, com Y, Brandão. Foi uma poeta, um fenômeno único na contracultura alagoana e na poesia alagoana. A Lucy era poesia. Ela, como diz o Tony, ela não era uma poeta escrevente. Ela era uma poeta inscrevente. Ela se inseria, se inscrevia, principalmente nas noites maceioenses, e era um fenômeno, porque bastava Lucy abrir a boca e era um repente, de repente, uma poesia belíssima. A maioria das poesias dela, por ter essa opção de ser uma repentista urbana, bem no século XX na metrópole, se perderam. A não ser, há pouco tempo, o Tony conseguiu que fosse gravada, quer dizer, não gravada a voz, mas fosse gravada via computador, e encontra-se digitalizada
na Universidade Federal de Alagoas. Mas muito se perdeu. O que não quer dizer que ela também não escrevia. Ela escrevia, ela tinha um caderno. E esse caderno, muitas pessoas pensam que ela não tinha intenção realmente de publicar. Mas ela tinha. E aqui eu quero prestar um preito a Lucy, até me desculpando, porque é irreversível. Ela me procurou pedindo que eu escrevesse o prefácio de um livro que ela ia publicar. Na ocasião, eu não podia. Havia vários motivos que eu não podia escrever esse prefácio. Mas ficou o caderno de Lucy. Para fazer esse pronunciamento, uma das minhas últimas entrevistas foi com um artista, que é o Carlinhos Vasconcelos, que acompanhou Lucy até a morte praticamente, e ele me disse que ele levou a 2 instâncias daqui do Estado que poderiam publicar o livro dela e levou não de todas 2. Então era um fenômeno inscrevente na urbe, na cidade de Maceió, fazendo a poesia da maior vanguarda da época. Para que se tenha uma ideia, esta é uma poesia de Lucy Brandão. Ela fazia colagens em moringas e transformava esses objetos em verdadeiros objetos poéticos. É um belo exemplo da poesia que Lucy fazia. Mas eu trouxe também um exemplo, eu quero ler, de uma poesia escrita, não da poesia, não da Lucy escrevente, mas da Lucy escrevente. Essa poesia é linda, eu acho. Chama-se Quintais. Os micróbios não estão no subsolo. Sim, nos chinelos de cada um, há um pomar, uma fruta verde macia, e em certas terras querubins de barrigas vazias. Há musas e moscas em cada boca roxa, há quintais e muros sob a derrubada ponte da agonia. Eu serei o sol que nasce às 5 horas, serei o mar que enche, que leva para longe o cravo branco que estava na lapela do bêbado. Serei eu, sob qualquer ameaça nata, paro para ouvir o que o silêncio diz. Nos terreiros os atabaques estão a bater. As crianças choram pelo que não sabem, mas sentem. O coral de grilos canta, os grilos cantam, e eu calo para ouvir a natureza falar. Então essa é apenas uma pequena amostra. Mas ela fazia poesia em qualquer parte. Nos barzinhos, à noite, nas praças, na própria cidade. Tanto que Lula Nogueira, ele pintou esta tela. Nesta tela aparece esta figura. E ele diz quem é esta figura. Esta figura é Lucy Brandão. Porque era assim. Lucy Brandão era poeta do cotidiano, do hora a hora, do dia a dia. Ela respondeu a esse quadro do Lula Nogueira. Houve aqui um movimento chamado Cruzada Plástica, e nesse movimento foi publicado, tem uma página que se chama Te Amo Maceió. E nessa página, que é essa aqui, então nós temos essa poesia, que é uma poesia de agradecimento e engrandecimento desse grande pintor naif de Alagoas, que é Lula Nogueira.
Eu acho que quem resumiu bem o que era o poetar de Lucy Brandão foi Marcos Farias Costa. Ele chegou a publicar, isso aqui é publicado em jornais da época, ele diz: Lucy Brandão Maia Gomes, porque ela tem a essência aristocrática, ela é Maia Gomes, e ela é Brandão, dos Brandão de Viçosa. Ele diz: ela é autora inédita, a nova e a novíssima poesia alagoana. A lucidíssima Lucy Brandão é a musa do desbunde fatal. Deve ter uns 22 anos. Elabora letras pesadíssimas para serem musicadas a 2 discos de Carlos Moura, que as letras são de Lucy. Recita seus poemas para quem quiser ou não ouvir, nos barzinhos caretas, nas orlas marítimas alagoanas, versos tocantes, impublicáveis, uma certa aura demoníaca. De registro em jornais, o que eu consegui resgatar foi esse registro aqui, que foi publicado na Gazeta de Alagoas, em 1997. Nós nos dávamos muito bem, e ela fez uma poesia dedicada a mim. Pelo menos partes dela eu vou ler. Erótico é o título. Amigo emotivo, erótico, ecólogo, eira e beira de todas as fronteiras, ida e volta de onda foi do que já viu, do que já sentiu à altura de sua voz. Tem verde vivo nos coqueirais, nas relvas, e assim continua. Mas eu não posso perder tempo, nem poderia perder a oportunidade para ler essa poesia. Foi uma das últimas poesias de Lucy. Ela diz: não venci, é o título. Não venci, mas faço fé no Avé quando ele é forte. Grande fortaleza de anjos com asas quebradas não venci, mas luto sempre. Vencerei pelo avesso, pelo acaso. A luta, a raça, a palavra é a cana. Se pode, não me espera. Adeus. A própria do retrato, a deusa do relato, com arcas de ideias, aurora breu e de claro dia. Não venci, mas só comigo venço. Comigo tô no escuro e claro dia. Porque Lucy, por ter seguido essa poética única e pessoal, ela foi bastante discriminada aqui em Alagoas. E agora vocês veem que eu estou falando no passado, porque infelizmente Lucy morreu muito moça ainda. Ela nasceu em 18 de agosto de 61, morreu em 12 de agosto de 2000. E morreu de uma morte, uma morte existencialista, não é? Porque ela foi o nosso Cazuza. Infelizmente, ela foi daquela época que a infecção, havia uma epidemia e ela contraiu o vírus. E assim faleceu Lucy na Santa Casa, deixando esta obra que é icônica e que precisa ser resgatada. Lucy, você não foi vencida. Eu liguei para o Tony para saber se tinha algum livro publicado. O Tony, muito ironicamente, respondeu para mim assim: olha, ela só deixou um livro publicado, esse livro é você. Eu sei que ele disse isso brincando, tá? E eu digo: Tony, arranja pelo menos uma coisa mais bonitinha, não é para dizer que é o último poema deixado. Mas isso diz da nossa ligação, que foi realmente uma ligação muito íntima,
que me faz terminar emocionado, porque eu deixo com vocês uma das últimas fotos de Lucy. Com este beijo que ela deixou. Seu beijo é eterno em Alagoas e entre nós, Lucy. Muito obrigado. Mais do que isso, eu não suportaria dizer.